Meu nome é João Pedro, sou aluno de graduação do IFISC e estou aqui para apresentar o meu projeto de iniciação científica, de nova espectroscopia de um feixe atômico de dispro. Essa apresentação valerá tanto para a 11ª CIFISC quanto para a 29ª CIPUSP, eventos nos quais eu estou inscrito. É, eu fui orientado pelo professor Dr. Emanuel Alves de Lima Ren, e meu projeto é um projeto de cunho experimental, que foi um pouco atrapalhado pela pandemia. Devido a ela, eu não tive acesso ao meu laboratório, sendo assim, eu não tenho dados experimentais para apresentar. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é uma revisão teórica do meu trabalho, com a volta presencial agora ao lab, e espero logo, logo já ter resultados experimentais para apresentar também. O meu projeto ele está inserido dentro de um experimento maior, em uma Magneto Optical Trap, o MOT, que é uma armadilha óptica magnética de disprose. Basicamente, o intuito desse projeto é utilizar de uma técnica específica de espectroscopia que será vantajosa na análise da frequência natural de oscilação do disprósio. E esse resultado será utilizado para realizar o ajuste fino do laser que fará parte do experimento principal. Eu digo que a técnica terá que ser uma técnica de espectroscopia adequada, porque ela tem que evitar ou mitigar a interferência do efeito Doppler, ocasionado pela velocidade dos átomos, certo? Mas isso será explicado em alguns slides mais para frente. Bom, como eu havia dito, este projeto é utilizado dentro de um experimento maior, uma Magneto Optical Trap. As Magnetos Optical Traps, ou MOTS, elas vêm sido exploradas nas últimas décadas por serem experimentos intimamente ligados a quânticas que conseguem fornecer dados de interações quânticas medíveis e palpáveis. Basicamente, um MOT trabalha com a interação da luz com o átomo no processo de absorção e emissão de luz, certo? E a transferência de momento advinda deste processo. De forma sucinta, você tem um feixe de luz que está emitindo fótons na direção do átomo. Quando esses fótons encontram um átomo, se eles tiverem a energia necessária, esse átomo absorve o fóton, levando o átomo a um estado energético excitado, certo? Tirando ele do estado natural dele. Em seguida, esse elétron que foi para a camada superior, para a camada eletrônica superior, retorna espalhando luz. E esse processo de absorver e espalhar luz diminui a velocidade dos átomos. E é com essa física que o MOT trabalha. Qual que é o principal problema aqui? Para um átomo absorver esse fóton tem que ter uma energia específica, porque para esse fóton ser capaz de levar o átomo do seu estado natural para um estado excitado, ele tem que ter a quantidade de energia necessária, exata, para levar um elétron de uma camada de valência para o seguinte, ou para alguma outra camada de valência. E essa medida tem que ser exata justamente pelo fato da distância entre as camadas eletrônicas, dos raios eletrônicos do átomo, serem discretas, ou seja, elas são múltiplas inteiras de um certo valor. Então, como não é possível absorver meio fóton ou algo do tipo, esse fóton tem que carregar a quantidade correta de energia para levar o átomo de um estado natural para o estado excitado. Bom, então, para isso, a gente precisa desse ajuste fino do laser, que vai colocar o laser na frequência correta, fazendo com que ele emita fótons com essa quantidade de energia para interagir com esses átomos. Mas a gente tem um problema na hora de medir essa frequência correta, que seria a frequência de ressonância do átomo. E esse problema está no efeito Doppler. O que acontece? Os átomos eles têm uma certa velocidade e é fisicamente impossível ter átomos parados. Isso vem diretamente da ideia de não ser possível alcançar o zero absoluto, né? A ideia de zero absoluto da termodinâmica. Como os átomos não conseguem ficar parados, não é possível atingir o zero absoluto. E o fato deles não conseguirem atingir o zero absoluto abre espaço para o efeito Doppler, que é comumente visto no dia a dia em ondas mecânicas, como a onda sonora. Então, você identifica o efeito Doppler, por exemplo, em uma ambulância passando por você.
que tem a sua frequência alterada por conta da movimentação do carro da ambulância. Então, basicamente, o efeito Doppler nos diz é que uma velocidade relativa em relação à onda altera a frequência com que você percebe ela. O efeito acontece de uma forma um pouco diferente, mas ainda assim acontece com a luz. É o chamado efeito Doppler relativístico. E basicamente o que ele faz é deslocar a visão que o átomo tem da luz quando o átomo tem velocidade. Esse deslocamento é calculado a partir dessa fórmula que está aqui no campo. Então, essa variação aqui é a variação da frequência, que eu coloquei com delta ômega, e ele é calculado utilizando essa fórmula raiz de 8. Esse K é a constante de Boltzmann, ln de 2, ômega 0 é a frequência natural da transição, C a velocidade da luz, T a temperatura do gás e M a massa do átomo. Aqui embaixo eu coloquei uma tabela que indica a massa do disprósio, a temperatura do disprósio no experimento. O disprósio é expelido de um forno que aquece ele até que ele tenha temperatura suficiente para se tornar um gás. E essa temperatura é aproximadamente a 1500 Kelvin. Então ele aquece ele até 1500 Kelvin, depois esse gás é ejetado. Então a temperatura do disprósio durante o experimento é da ordem de 1500 Kelvin. E também a frequência de oscilação natural do disprósio, 4,38 vezes 10 a 14 Hz. Utilizando esses dados aqui, jogando aqui nessa fórmula, né, considerando a velocidade da luz como 300 mil km por segundo, a gente pode observar uma variação de frequência de aproximadamente 715 MHz. Se você for comparar com a largura natural dessa transição, que é de 30 MHz, você vai ver que supera 24 vezes mais, certo? Então, o efeito Doppler é uma coisa prejudicial para as medidas do experimento. Bom, para resolver isso, é necessária uma espectroscopia. E a espectroscopia, desde a época de Newton, que foi o primeiro a mexer com espectros luminosos, é uma ferramenta extremamente útil que é utilizada para medir a interação da matéria com a luz, ou nos casos atuais, dos átomos com a luz, com a radiação eletromagnética. E essa espectroscopia, ela é extremamente diversificada, ela tem várias técnicas diferentes que são boas para certas ocasiões. No caso, a espectroscopia que vamos utilizar para resolver nosso problema é uma espectroscopia de nome espectroscopia de absorção saturada, ou então Doppler-Free, que o nome em si já explica o que ela faz. Basicamente, o que essa espectroscopia faz é retirar o efeito Doppler. Para realizar essa espectroscopia, a técnica é a seguinte: nós vamos ter não só um, mas dois feixes contrapropagantes, certo? O que isso significa? A gente vai ter esse feixe principal, de nome PUMP. Esse feixe vai ser formado pelo laser e vai incidir na célula de vapor. Aqui é onde vai estar os nossos átomos, certo? O gás que a gente pretende analisar. Aqui atrás vai ter uma montagem com espelhos que vai girar o laser e reemitir ele na direção contrária, contrapropagante ao primeiro, certo? Então ele vai vir aqui, vai refletir aqui atrás e vai voltar aqui um pouco mais fraco, indicado aqui por essa flechinha um pouco mais fina, de nome probe. E qual que é a intenção dessa montagem experimental? Bom, vamos analisar o que um átomo precisaria para interagir com cada um dos feixes. Para interagir com esse feixe aqui, o feixe de nome PUMP, um átomo ele precisaria ter uma velocidade VI, chamaremos assim, de forma que o deslocamento Doppler causado por essa velocidade, quando somado com a frequência natural da transição, faça com que o átomo enxergue esse laser em uma frequência capaz de tirar um elétron da sua camada natural e levá-lo a uma camada superior, tirando assim o átomo do seu estado natural, levando para um estado excitado. Com o probe, irão interagir os átomos que a velocidade menos VI deles, certo? Que são os átomos com a velocidade aqui contrária, faça com que o átomo enxergue o laser de uma frequência suficiente para tirar um elétron do seu estado natural e levar para um estado excitado. Nós vamos comparar os átomos que interagem com o feixe PUMP e com o feixe probe.
Os átomos que interagirem tanto com pump, tanto com probe, significa que a velocidade VI do átomo que interagiu com pump é igual à velocidade menos VI para ter interagido também com o probe. E isso só acontece quando a velocidade é igual a zero, naquela direção, que é exatamente o que a gente precisa, porque essa é a frequência de ressonância desse átomo. Perfeito? Bom, seguindo aqui então, a partir disso nós temos 3 resultados possíveis, 2 deles esperados e um deles é um problema desse tipo de espectroscopia, mas é facilmente contornável. O primeiro resultado é quando as frequências são diferentes. Quando você tem a frequência do laser diferente da frequência natural da transição. Quando isso acontece, é o caso aqui que a gente tem nesse primeiro gráfico. Isso gera para a gente, nos nossos resultados, dois buracos, duas interferências aqui no gráfico, certo? Que são os átomos que estão interagindo com o pump e os átomos que estão interagindo com o probe, certo? Nesse caso aqui, esse gráfico está escrito aqui em cima que é ômega menor que ômega zero, que a frequência do laser é menor, mas o caso contrário, caso a frequência seja maior, a única coisa que acontece é que o probe e o pump invertem, né? O pump vem para o lado de cá e o probe vem para o lado de cá, mas o gráfico continua tendo a mesma configuração. A segunda opção é a condição ressonante, que é a frequência do laser está na mesma frequência que a oscilação da transição. Quando isso acontece, pump e probe se encontram aqui, quer dizer que os átomos estão interagindo tanto com pump quanto com probe, certo? Bom, nesse tipo de espectroscopia, a gente tem ainda um terceiro resultado possível, e esse terceiro resultado são chamadas frequências crossover. Ela acontece quando a velocidade V de um átomo interage com o pump e leva o átomo a um estado excitado, ao mesmo tempo que a velocidade menos VI interage com o probe e leva ele a um outro estado excitado, certo? A uma outra transição. Quando a gente tem esse tipo de resultado, eu não coloquei o gráfico aqui por falta de espaço e de aproveitamento do espaço, mas quando a gente tem esse tipo de resultado, essas frequências crossover, o que muda nos nossos gráficos de resultado é que aqui nesse cantinho aqui, nesses espaços aqui, vai aparecer também mais uma dessas bolsas, desses bolsões, desses buracos, certo? A gente vai ter mais uma interferência dessas aqui, mais uma interferência dessas aqui. É basicamente isso que acontece quando a gente tem essa frequência crossover. E embora ela seja um problema, ela é um problema um pouco menor devido ao fato de que ela tem um padrão de comportamento. É fácil identificar quando essa frequência crossover está acontecendo e qual é essa frequência crossover, para eliminar ela do resultado. Porque ela é sempre a média aritmética da frequência dos dois estados envolvidos. Então, você tem o estado excitado pelo probe e o estado excitado pelo pump. A média aritmética entre esses dois estados, entre a frequência desses dois estados, é a frequência crossover, que vai apontar tanto no probe quanto no pump, certo? Quando o laser estiver nessa média aritmética, ele acusa nos dois, certo? Bom, no geral, era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado a todo mundo que assistiu. Como eu disse, eu não tenho resultados experimentais ainda, devido à pandemia. O retorno ao lab já aconteceu, eu já retornei ao laboratório, e agora espero eu, nesses próximos meses, conseguir os resultados necessários, mas a partir do estudo teórico da técnica, não me parece preocupante que exista algum problema, que exista algum tipo de imprevisto na aplicação dessa técnica. Ela parece uma técnica bem sólida, com uma teoria bem sólida e com uma aplicação simples. Então, creio eu que não vão ser problemas em aplicar a técnica e obter os resultados. Obrigado pela atenção de todos.